Muito boa noite. Você está assistindo uma live que foi gravada dia 13 de fevereiro. Aqui nesse canal a gente conversa sobre homeopatia. Cada semana a gente traz um tema, mas o grande objetivo do nosso encontro é responder as dúvidas de vocês referente à homeopatia, independente do tema. Então, cada semana a gente traz um tema específico, mas você pode nos perguntar qualquer coisa que seja relacionada com a homeopatia. Gente, a gente está tentando novamente um novo modelo aqui de som e de imagem, então eu queria que vocês fossem me falando se tá bom o som dessa vez, se tá longe, da outra vez o pessoal falou que ficou um pouquinho baixinho, mas se vocês puderem nos dar esse retorno. Bom, para quem não nos conhece, quem estiver chegando agora, nós somos médicos há mais de 20 anos, somos homeopatas e eu vou fazer a live com o Eduardo, que é meu marido. Se vocês puderem falar se o som tá bom, tá? Por favor. Mãe, fala para mim se o som tá bom. Opa. Pronto. Então, o episódio de hoje a gente vai conversar sobre a homeopatia serve para mim? Eu já faço um tratamento de outra forma e eu queria saber se a homeopatia funcionaria para mim. Né? Então, tem muita gente. Obrigada, mãe. Obrigada, Marlene. Obrigada, gente, pelo retorno. Então, tem muita gente que já faz tratamento, por exemplo, com a alopatia e fica em dúvida se ela pode começar a se tratar com a homeopatia, porque ela fala, poxa, eu já faço tratamento com um, como é que eu vou fazer? Como é que funciona, né? Essa transição para a gente começar a fazer o tratamento com a homeopatia. Mas antes da gente entrar no tema, a gente vai começar um pouquinho, né, de conversar sobre algumas outras coisas. Então, primeiro a gente vai conversar sobre remédio. Só tô vendo se no YouTube tá com som, peraí. É. Parece que não. Mas porque alguém falou? Eu não tô escutando. Não, eu não tô escutando. Então, só pede pro pessoal avisar a gente. No meio eles vão avisando a gente se tiver som, sem som. Olha lá, Alexandre, fala pra gente se tá sem som, por favor. O YouTube. Gente, é aquela velha comentário, né, de todo mundo. Quem sabe faz ao vivo, sabe? Então a gente tá aqui. Tá bom, beleza. Então tá bom. Tá bom. Então, Du, vamos começar por essas diferenças. A gente vai fazer alguns paralelos aqui para ir chegando no tema de hoje, né? Então, traz pra gente aquela história, aquela diferença de remédio e de medicamento. Então, medicamento. Definições, né? Então, medicamento é o que altera o estado em que você se encontra, né? Então, você tá. Se fosse um experimento, então existe vamos dizer assim, tem um sistema que está em equilíbrio, né? E aí algum novo fator vai interferir nesse sistema e vai ou causar um novo vetor, enfim, vai acontecer alguma coisa diferente, né? Então isso é um medicamento. No ser humano pode ser qualquer coisa, né? Pode ser, é, pode ser uma palavra, pode ser o sol, pode ser um susto, pode ser... Um sol, que delícia. Pode ser o sol. Uma praia. Então, é isso aí, ó. O medicamento ele vai ter influência diferente em cada pessoa. O que a gente falou, por sinal, esse fim de semana, um filme que te faça rir. Qualquer coisa que mude aí o sentido que você está seguindo da vida, né? Pode ser um medicamento. Remédio é o medicamento que curou, né? Você só vai saber se é um remédio ou não depois que você tomou ou administrou e deu certo, né? E aí o medicamento se torna um remédio. Né? Então, quando ele for muito específico, certeiro, ele é remédio. Ele é remédio. É claro que pode ser ao acaso, né? O fundador da homeopatia,
ele fala sobre algumas ocasiões em que um medicamento que, assim, sem querer, entre aspas, funcionou como remédio, né? Mas ele até critica isso e fala que não, tem que ser de uma maneira científica, né? Precisa ser estudado, a gente precisa saber o que cada medicamento tem o potencial de causar, né, no ser humano, para poder utilizar de uma maneira mais segura. Né? Então, o paciente ele pode vir na consulta e sair com um medicamento, ao invés de sair com um remédio? Ele sai com medicamento, a gente só sabe que é remédio depois que o paciente toma, né? E dá certo. Né? Mas vamos aproveitar que não estava no nosso script falar disso. Então, por exemplo, se o paciente chega na nossa consulta e está ainda aprendendo a se observar, ele não vai trazer para a gente todas as observações fidedignas. Então, com o tempo, isso vai se aperfeiçoando. Então, com o tempo, né, criando esse vínculo com o médico, com maior for esse vínculo, melhor vai ser a escolha do medicamento. E quanto mais ele avançar no processo de individuação, né, de autoconhecimento, também ele tende a fornecer melhores dados, informações, e ele vai estar cada vez chegando mais próximo da cura. Né? Tá bom. E aí vamos fazer outro paralelo do homeopatia e alopatia. Primeiro, muitas pessoas não sabem o que é alopatia. Nem que o que as pessoas tomam é alopatia, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Verdade. Então vamos começar assim. O que é alopatia? Quando a gente fala alopatia, é a medicina que usualmente se usa fogo, né? Como que eu vou falar? Que as pessoas usualmente tradicional, tomam, né? Tradicionalmente usam. Então o remédio que as pessoas estão acostumadas a usar ali, a caixinha, né? O remédio que as pessoas estão hoje tradicionalmente acostumadas a usar é a alopatia. Então quando a gente fala de alopatia é esse tipo de remédio. E a homeopatia é a medicina que a gente faz. Faz um paralelo para a gente. Então, todas as vezes que a gente tem um sintoma e a gente estuda e né, se observa e estuda isso, a gente tem um retrato daquilo que está acontecendo com a gente tem uma gama de possibilidades de como querer interferir né, no que está acontecendo. E aí a gente pode interferir estimulando o sistema imunológico, que é o que a homeopatia faz, porque vai pela lei dos semelhantes, então você meio que mostra para o sistema imunológico aquilo que ele precisa, que está desequilibrado e que ele precisa reequilibrar, né? Existe toda uma técnica por trás disso, mas então seria pela lei dos semelhantes você oferecer um medicamento para um paciente, né? Ou para a gente mesmo, né? A gente tomar um medicamento que já se mostrou que tem o potencial de alterar a saúde do ser humano de uma maneira semelhante, ou você pode dar um estímulo diferente, né? E a alopatia foi o Hahnemann mesmo, né, que cunhou esses nomes, né? E ele que falou, né, sobre essas maneiras de tratar, né? Toda vez que a gente adoece. Então, você pode usar o semelhante estimulando o sistema imunológico, ou você pode dar alguma coisa diferente que você vai, entre aspas, bem entre aspas, né, só para ficar mais fácil de explicar, você pode distrair, não é distrair, mas você faz uma coisa diferente né, do que estava acontecendo, então a dinâmica muda. Né? E é claro né, que a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, né? E não querendo dizer que a gente é dono da verdade, ou enfim, é a nossa opinião. Né? E o jeito mais eficiente de você estimular o sistema imunológico é você mostrar para ele né, o que está acontecendo. Então, exemplo ruim, mas só para, sei lá, com uma licença didática,
quando a gente não entrou em contato ainda com um micro-organismo que a gente, então a gente não conhece, nosso sistema imunológico não conhece, né? Então, é melhor a gente reconhecer o antígeno e aí desencadear todo aquele processo, né, de reconhecimento, e aí a gente faz anticorpos, enfim, e aí vem as células brancas, né, e cada uma na sua função, né. Então é melhor a gente que o nosso sistema imunológico faça imunidade, né, para aquele antígeno, ou reconheça aquele antígeno, né, para a gente ter criar não quer dizer que a gente vai ter uma imunidade, né? Produção de anticorpo não é certeza de imunidade, mas existe uma probabilidade maior da gente conseguir reagir de uma maneira eficiente, né, em relação àquele antígeno. Então, na homeopatia, não estou dizendo que a gente induz isso, né, com os medicamentos homeopáticos, mas eu quis fazer só um paralelo aí para falar que a lei dos semelhantes, né, que a gente é como se a gente tornasse consciente, vai, o que o nosso sistema imunológico deve estar fazendo, né? Nosso sistema imunológico, ele é desculpa, ele é reativo, ele não é inteligente, né? Ele faz, é um mecanismo natural da natureza. A gente chama de vis medicatrix naturae, né? Então, a partir do momento que a gente faz de uma maneira científica, a gente torna mais seguro esse processo, né? E aí eu dei uma volta. Para variar. Então, a gente pode agir pela lei dos semelhantes, oferecendo uma coisa, né? Um medicamento que tem o potencial de produzir um desequilíbrio semelhante ou diferente. A gente também pode induzir aí o contrário e o igual, né? Mas acho que a gente escolheu não ficar falando sobre isso, porque acho que não, acho que não, a gente não precisa ficar falando sobre isso hoje, né? Vamos conversar vamos ver se a gente consegue focar no tema que a gente escolheu para a live. Eu só queria trazer da minha forma, né? Então, a homeopatia, você estava falando assim, que a homeopatia, ela estimula uma doença semelhante, né? Então, o que a gente está querendo dizer, né? Do meu jeito aqui mais simples de falar. Então, através do remédio, eu vou te dar um remédio que eu vou tentar produzir uma doença em você parecida com a doença que você está apresentando naquele momento. Então, você vai me dar uns sintomas e eu vou escolher um medicamento que apresente sintomas que sejam semelhantes com os que você está me apresentando. Porque aí eu vou produzir em você uma doença parecida com a que você tem e aí trata-se pelos semelhantes. Isso é a homeopatia. A alopatia nem sempre é contrário, né, Du? Ela pode ser... Geralmente ela é diferente. Né? O contrário seria a enantiopatia, né? Isso. Então, outra então coisa. A forma de tratar da alopatia é diferente da homeopatia. Então, Edu, então hoje eu faço tratamento com a alopatia. Isso, daria para eu começar o tratamento? Esse é o cerne da questão. Né? Daria para eu começar o tratamento com a homeopatia? Ou então dá para... São duas perguntas diferentes, né? Posso fazer os dois ao mesmo tempo? Também tem gente que chega com essa pergunta. Então vamos começar pelo que é mais comum. Então, olha, é muito comum, né, o paciente chegar tomando já medicamentos, porque ele já tem alguma, que na alopatia a gente chama de doença crônica, né? Já tem um diabetes, já tem uma hipertensão, uma obesidade, ou enfim, tem uma gastrite, né? Tem alguma moléstia aí. Já tá na vigência, né, de alguma doença. E como geralmente, na grande maioria das vezes, o que a gente observa é que como o paciente ele já vem tomando um medicamento diário, e é sempre o mesmo medicamento, sempre na mesma concentração, né, não entra como uma variável
nova, vamos dizer assim, né? Então, num experimento, se você tem sempre as mesmas variáveis, sempre da mesma maneira, e medicamento é o que altera esse equilíbrio, né? Quando a gente passa um medicamento homeopático, geralmente ele é uma variável nova. Claro que todo ser humano está exposto a milhares de estímulos diferentes aí durante o dia, mas a gente é semi-permeável a esses estímulos, né? E o medicamento homeopático a gente tem um estímulo nos nervos, né? Então a gente sente mesmo. E quem vem tomando bastante medicamento, a gente não é regra, né? Quer dizer, não tem que ser assim, né? Mas a gente procura dar o medicamento, principalmente no começo do tratamento. A gente costuma dar o medicamento todos os dias, né? Para correr menos o risco do paciente acabar não sentindo porque ele já toma vários medicamentos. Enfim, a grande maioria dos pacientes que tomam aí, vem tomando medicamentos comuns, né? De farmácia para pressão, diabetes, etc. Eles costumam reagir bem, tá? Ao medicamento homeopático e não estamos falando do ideal, né? Pegar uma pessoa que não toma nenhum medicamento ou nunca precisou tomar, e aí ele vem com alguns sintomas e a gente dá um medicamento homeopático e aí ele fica bem, né? Esse para a gente seria aí o top, né? O melhor dos mundos. Mas o fato é que sim, uma boa parte dos pacientes vem tomando medicamento, isso não impede, né, o tratamento. Não impede e não só isso. Muitos, então vamos pensar aqui. Então eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, já tomo remédio da alopatia, posso começar a usar a homeopatia? Pode. E o que a gente observa, né, nesses pacientes? Há uma melhora gradual, não estou falando que amanhã isso já vai acontecer, né? Há uma melhora gradual e a gente observa que, com o tempo, as doses dessas medicações vão diminuindo. Então, para esses casos específicos, não dá para a gente fazer uma live falando sobre tudo, né, Edu? Então, eu vou tentar citar aqui alguns casos mais específicos. Então, eu tenho diabetes, tenho pressão alta, posso acompanhar com homeopatia, tomando os meus remédios da alopatia? Sim. E aí o que a gente observa é que os medicamentos vão diminuindo a quantidade. Então, faz de conta, eu tomava 2 comprimidos ali para o diabetes, com o tempo eu passo a tomar 1,5, com o tempo eu passo a tomar 1, e assim por diante. Agora, eu tenho problema na tireoide. E eu já tomo o meu remédio da tireoide. Eu posso procurar homeopatia para parar de tomar o meu remédio da tireoide? Pode. Depende. Pra gente deve, né? Não, depende. Mas talvez você não consiga. consiga parar, né? Então, o que a gente observa é a mesma história. Talvez, com o tempo, essa dose vai diminuir. Mas, talvez não tire essa medicação para sempre. Então, é muito individual essa questão, né? Não dá para responder de forma objetiva se vai existir essa... Agora, eu vou trazer um caso muito comum. Soraya, eu tomo fluoxetina, eu tomo sertralina, eu sou ansiosa, eu tenho depressão, eu tenho crise de pânico, eu tenho, enfim, quadros mais emocionais, né? E eu queria parar de depender de tomar esses remédios e ir para alopatia. Será que eu e deixar a alopatia, ir para a homeopatia. Será que eu posso fazer isso? Também pode. Né? Não, mas muito mais chance de sucesso. Por quê? Porque é a mesma história. Então, devagarzinho, mas isso do eu, né? Não sei se são todos os médicos. Acho que a gente está falando. Estamos falando de nós dois. Tá falando... né? Então, o que a gente faria? A gente faria uma mudança gradual, tá? Então, também não existe. Soraya, eu quero começar a acompanhar com você e estou tomando sertralina. Então, eu já tiro agora a sertralina, porque amanhã eu vou passar na consulta com a homeopatia e vai mudar tudo. E alguns pacientes fazem isso, né? Fazem, muitos pacientes fazem isso. Então, é importante essa live para dizer isso. Se você está pensando em vir, traz isso na consulta, vamos conversar. Por quê? Porque o seu corpo já está estável
com aquela medicação. Se a gente tira isso repentinamente, ele vai sentir essa transformação. Então, qual é o grande segredo, né, que a gente acha aí, né? É fazer essa mudança gradualmente. Caso a caso, né, na verdade, né? A gente vai ver direitinho quanto tempo faz que toma, se sempre tomou o mesmo, isso, se está com sintomas ou não. Começou a tomar faz um mês, né? De repente vai ser. Não, era um caso leve e aí, né? Acabou. Começou a tomar um medicamento, não viu muita diferença ainda. Esse dá para tirar mais rápido, né? Nunca radical, né? Não é para deixar o tratamento, né? Já passo com um psiquiatra faz 10 anos, me dou super bem, ele tem uma abordagem super legal, conversa bastante comigo, né? Me sinto seguro. Não precisa ser radical, né? Não vai fazer bem isso. Né? Então, tudo com bom senso. Tudo com bom senso e trazendo o máximo de informação possível para a gente. Quanto mais informações você trouxer para a gente, né? Então vamos sair dos casos dos quadros psiquiátricos, né? Eu tenho um diabetes de longa data e estou tomando insulina enfim, e também comprimido, né? Posso parar a insulina, posso parar o comprimido de uma vez e aí também não dá. Né? Então, vamos com calma, vamos ver os sintomas, vamos ver os órgãos, né, que o diabetes costuma, entre aspas, atacar, vamos ver como é que tá direitinho. E aí a gente vai conversando, até porque pra gente, né, a gente tem falado bastante aqui, o conceito de cura pra gente é que a gente atinja o melhor possível psíquico e físico, né? Isso não quer dizer que a gente precisa sempre estar sem medicamento nenhum, né? Quem já vem tomando muitas vezes é isso que, né, que a gente estava falando, não precisa. A gente consegue evoluir, apesar, né, de estar tomando medicamento. O outro, vou fazer uma comparação boba, mas vou fazer. Quando a gente machuca a perna, a gente precisa muitas vezes de uma muleta para continuar fazendo as coisas. Né? Não tem demérito nenhum nisso. É uma condição que a gente está e é o melhor que a gente consegue. Isso não é demérito para ninguém. Né? Muito pelo contrário. E todos nós, né, a gente não vem com o corpo perfeito. Sinto informar que geralmente a gente vem com algum defeitinho de fabricação, compatível com a vida. Geralmente quando a gente é mais novo a gente não sente, mas conforme a gente vai, né, envelhecendo, um tem dor de estômago, o outro tem uma dor de cabeça, o outro tem um diabetes, o outro tem uma pressão alta. Então, isso não torna. Isso a gente está cansado de ver, né? Todos nós. O fato da pessoa tomar medicamento ou ter alguma doença crônica, etc., não faz isso. Não faz dele uma pessoa melhor ou pior, né? Então, acho que não é esse o. Não tem um sistema de valor embutido aí, né? Acho que a gente está sempre em busca do melhor dentro das potencialidades de cada um, né? Isso é que eu acho que é bonito, né? Na rotina. Antes, peraí, só um que eu queria dar um cutuco, agora eu vou dar um cutuco. Existem sim alguns medicamentos que aí eu pelo menos falo, aí não dá para usar os dois juntos. Então vem a criança, vou acabar falando de criança, né? Que trata lá da bronquite com a bombinha. E aí eu brinco que com a bombinha a gente vai estar colocando a doença para dentro e com a homeopatia a gente vai estar colocando a doença para fora. Então, com o tempo, eu, Soraya, eu não estou falando eu, Eduardo, eu estou falando eu, Soraya, com o tempo a bombinha eu vou desmamando. Porque acaba ficando, eu percebo que o meu paciente acaba demorando mais para melhorar quando ele fica usando alopatia, tá? Geralmente, quando as mães me procuram, é com esse objetivo. Eu não me lembro de nenhuma que me procurou com um objetivo diferente. Então, nesse caso, a gente acaba realmente... Bom, vai ser o mesmo caso dos pacientes que tomam lá sertralina, fluoxetina e estão querendo largar, né, a alopatia e vir para a homeopatia. Então, devagarzinho eu vou fazendo esse desmame, né?
E aí, com o tempo, a gente toca aí só com a homeopatia, tá? Então... sempre que possível, a gente vai tentar diminuir ou parar os medicamentos alopáticos. Sempre que possível. Eu só acho que o foco do tratamento não pode ser esse, né? Também ele vai ser uma consequência do tratamento e de uma boa evolução. Mas não é necessário, assim, né? A gente acompanha pacientes e geralmente aí os mais idosos que pode farmácia mesmo, tomam vários medicamentos e evoluem bem, né? Dentro do conceito de cura na homeopatia, né? Então vai, toma menos medicamento, fica mais feliz, menos, né, diminui a depressão, menos sintomas, menos crises, né? Então, a pessoa tem insuficiência cardíaca, né? Então vai, toma um medicamento, a dispneia paroxística, a falta de ar, né, que tem de madrugada dá uma melhorada, qualidade de vida melhor, menos edema, enfim, é tudo caso a caso. Tá. Antes da gente fazer aquele balanço, vamos dar uma lida aqui nas perguntas. Posso começar pelo Instagram? Boa noite, boa noite, boa noite. Obrigada pelo retorno de som, gente. A Vitória já falou desde já meus agradecimentos. Obrigada, Vitória. Oi, Elis, boa noite. A Vanessa perguntou aqui qual a diferença de remédio e medicamento. Medicamento, tudo que a gente toma que causa uma alteração no equilíbrio em que a gente se encontrava é medicamento. Remédio é um medicamento que deu certo, né? Que curou. O remédio, então, ele é mais preciso. Então, eu posso tomar várias vezes um medicamento. Mas aquele medicamento que realmente me leva para o caminho de cura, esse é o remédio, tá? E o medicamento, como o Eduardo falou, não precisa ser o remedinho que a gente toma, né? Podem ser outras coisas. Um susto. Qual outro exemplo você falou? Sol, susto, vento, praia, estação do ano, né? Tudo que altera o nosso equilíbrio é medicamento. Sim, deixar os medicamentos tipo antidepressivo por homeopatia foi gradual. A Melanie deve ter passado por isso. E fácil, estou feliz com isso. Legal, obrigada por esse depoimento. Então, ela provavelmente foi tirando devagarzinho aí os antidepressivos e agora ela só está se tratando com homeopatia, né? Obrigada pelo depoimento. F. Boulos, quem que é mesmo? Acho que é Fátima, sou ruim pro nome. Tá. Oi, doutor Eduardo. Eu quero muito parar de tomar o remédio para ansiedade. Já tive síndrome do pânico. Então é isso, né? Então a gente vai trazendo a homeopatia junto e com o tempo que a gente vai percebendo a melhora aí do paciente, né? Mesmo o grande é muito importante esse retorno do paciente, né? Puxa vida, o que eu fiz agora? Então, a gente vai trabalhando junto com o paciente, né? O paciente ele vai se sentindo melhor, ele vai se sentindo seguro e aí a gente vai diminuindo o remédio alopático, né? Então, sempre trabalhando junto aí com o paciente, né? Melanie falou assim, usar a homeopatia e não ter efeito colateral do antidepressivo muitos benefícios do tratamento da homeopatia. Legal esse comentário, né? Então, ela está preocupada aqui com os efeitos colaterais que a alopatia nos traz, né? Que é uma das grandes procuras, né? Muitos pacientes nos procuram por isso. Então, até uma coisa que eles geralmente falam eu não quero mais ficar dependendo disso, né? Ou até quando toma, fica meio... É um medicamento, vou dar uma volta de novo. O medicamento alopático, ele, como o raciocínio é mais mecânico, né, se a gente for, em primeiro lugar, se a gente for ler a bula dos medicamentos alopáticos, a gente vai ver que os efeitos colaterais são aqueles efeitos que a gente não deseja do medicamento alopático.
por que que isso acontece? Porque receptores nas células estão espalhados pelo corpo. Então, você dá um medicamento com a intenção que ele tenha uma ação, geralmente com raciocínio mecânico, em um pool de células, ou em algum órgão, enfim. Ocorre que em outras células isso, né, vai acabar acontecendo também. Então, esses que são os efeitos colaterais. É claro que a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado de novo. O medicamento homeopático, como ele é mais sutil, né, porque ele é diluído e dinamizado, e a gente utiliza a matéria médica inteira, ou seja, a gente vai estudar, por isso que a gente sempre está falando, a gente enxerga o paciente como um todo. Tá? Então, como a gente tenta pegar sempre todos os sintomas, a gente já está criando uma segurança no sentido da gente pegar todos os sintomas e casar com um medicamento que vai ter uma ação no indivíduo como um todo, né? Então a chance de não que não tenha efeito colateral, hein, pelo amor de Deus. Que o medicamento homeopático é medicamento, todo medicamento pode ter efeito colateral. No nosso ponto de vista, é claro, né? A gente introduz uma segurança a mais porque a gente leva em consideração todos os sintomas do paciente, faz uma hierarquização, ou seja, a gente vai pegar os sintomas mais graves e a gente dá um medicamento que é mais sutil, né? Então, só fazendo uma comparação, se você já tem uma ferida e você dá um estímulo bem pequenininho, você vai sentir, porque aquela região já está sensível, né? Então, por isso que o medicamento homeopático ele pode ser sutil, né? Como a gente vai pegar e dar um medicamento, entre aspas, né? Que vai tocar, bem entre aspas de novo, que vai tocar essas regiões sensíveis, ele pode ser mais sutil, né? Não precisa, como a ação é menos mecânica, mais dinâmica, né? Então a gente pode utilizar, né, um medicamento mais diluído, enfim. E tem então tem a segurança de ser mais sutil e tocar partes mais que já estão sensibilizadas e a gente enxergar o indivíduo como um todo. Então existe uma segurança, né, da gente dar um medicamento que a chance de dar efeito colateral é menor, porque você já está levando em consideração, entre aspas, a bula inteira, né? Ou a matéria médica é isso, né? Vamos dizer vamos brincar que é a bula inteira do medicamento homeopático, né? Não é bem isso. Mas só para, né, facilitar a explicação. Essa próxima pergunta é um pouquinho difícil. Ela falou assim, a F. Boulos. Então, não há problema em tomar o alopático e homeopatia para melhorar a ansiedade? Eu acho que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. No mundo ideal, né? No nosso mundo ideal, eu acho que ninguém quer tomar medicamento, né? O mundo ideal é não precisar nem de homeopatia, nem de alopatia. Mas eu acho que no nosso mundo ideal é não precisar do medicamento alopático, né? Porque o medicamento homeopático, ele não induz também uma dependência, né? Você tá estimulando, né, a própria pessoa a se curar, né? Então... São buscas diferentes, né? Na alopatia, para a ansiedade, o que ela vai fazer? Ela vai suprimir aquela ansiedade, mas ela não vai trabalhar o que vem por trás dessa ansiedade. Na homeopatia, a gente vai te convidar a isso. O autoconhecimento, para você entender o que está acontecendo ali, e você ir melhorando em busca, né, do seu caminho de cura. Então, não dá para a gente ficar sempre com os dois juntos, sem ter essa mudança, né? Essa busca individual. Então, o objetivo é, se você veio pela ansiedade com a alopatia, não tem por que você não começar com a homeopatia. Agora, com a sua jornada, a sua caminhada, isso precisa ir despertando em você que são tratamentos diferentes e você vai escolher o que você acha que é mais benéfico para você, né? E só para complicar um pouquinho mais o assunto, em várias bulas dos medicamentos alopáticos, né? Se a gente for ler tudo, muitos dos medicamentos utilizados, eles têm um certo funcionamento homeopático, né? Eles produzem em algumas pessoas sintomas bem semelhantes ao tratamento que, né, se propõe. Então...
A homeopatia fala assim, não, desculpa. A Maria fala assim, a homeopatia é a faxina, desintoxicação e purificação do organismo. É uma pena que envelhecemos rápido e amadurecemos tardiamente. Dependemos de nossas iniciativas e consciência para evoluir. Se cuidar. Nossa, que comentário profundo. E eu concordo que é uma pena que a gente demore para amadurecer. A F. Boulos falou assim, tenho medo de retirar o medicamento e voltar à ansiedade. Então não está na hora de retirar. É o que a gente falou, a gente vai trabalhar junto com o paciente. Então o paciente ele vai trazendo para a gente esse retorno e só assim a gente vai pensando em mudar. Agora vamos falar sobre o que dá para fazer nessa situação, que não é retirar. É você, se algum dia você não tomar um medicamento, e às vezes isso é útil, né? E depois você volta a tomar, nesse dia que você não tomar, e não estou falando para fazer isso, pelo amor de Deus, né? Tem que ser orientado caso a caso. Se você anotar todos os sintomas que você teve, a gente consegue colocar isso na próxima consulta, né? No próximo medicamento que você vai tomar. Então a gente já vai medicando, né, os sintomas que estão sendo aí encobertos, né, muitas vezes aí por algum medicamento que induz aí uma recaptação de algum neurotransmissor ou enfim. E na retirada a gente já começa a dar medicamentos que cubram, né, os sintomas que você provavelmente terá quando a gente for tentar diminuir o medicamento, né? Então acho que o que dá para fazer bem é isso, né? Você já vai tomando conhecimento de tudo que você sentia, né? Vai lembrando, a anamnese é isso, né? Ficar relembrando, né? Então já vai tentando relembrar aí que você sentia na época que não tomava. Se algum dia falhar, não estou dizendo para fazer isso. De repente esqueceu, isso, né, De repente esqueceu de tomar. E aí você anota todos os sintomas, né? Tudo conversado com o seu médico, pelo amor de Deus, né? Não pode sair fazendo um torto direito, assim, que, né? É pra gente. Né? Ó, no YouTube, vou ver aqui que eu vi que vieram umas perguntas meio difíceis também. Eu queria que você fosse lendo, tá bom? Por favor. É que ali pra cima não tem nada, só tem boa noite, boa noite. Não, esse eu vi. Isso que eu vou ler agora. A Francinete falou, eu venho com todos os defeitos, tenho dores do cabelo aos pés, cada vez mais. Isso. Vamos conversando, né? A gente vai conversando. Isso, né? Eu me livrei, o Alexandre falou que se livrou de todos os medicamentos da alopatia, vai ter que operar a vesícula, talvez tenha que tomar a alopatia dentro devido à pós-cirurgia. Provavelmente, viu, Alexandre, até porque não tem porque não existe, na minha opinião, motivo a gente deixar de tomar, não dá, né? Para não tomar anestesia, para não tomar, enfim. A gente vai conversando, né? A gente vai conversando. E a gente também não precisa entrar em crise por causa disso, não, tá bom? Tudo com bom senso, né? Vamos tomando todos os medicamentos necessários e a homeopatia a gente vai ajudando no pós-operatório também, tá? Vamos dar o Francinete. Nando, eu quero que você leia. Eu leio. A Francinete, ela sempre tenta ajudar a gente. Ela fala, dá o joinha, pessoal. Dá o joinha para os doutores, pessoal. Isso nos ajuda. Ajuda mesmo. Pelo amor de Deus, ela está nos ajudando e eu tenho que falar. Obrigada pela ajuda. Descobri ontem que estou com pedra na vesícula. Olha que sincronicidência, né? Tem remédio homeopático para isso? Tem, viu? Muitas pessoas param de ter as crises. Tem paciente que vem com um quadro aí de infecção recorrente, né? Nessa região também costuma dar uma melhorada. Não, pelo amor de Deus, né? São quadros delicados. Tudo com bom senso, tudo conversando com o seu médico, pelo amor de Deus. O Alexandre está com óculos ruim. Escrevi extra ele errado. Tá bom. Vamos terminar aqui, ó. Ainda tenho consulta com o senhor em março. Tá. Ele falou, e o dedinho, doutora? Gente, meu dedinho tá ótimo! Ótimo!
Essa tal de homeopatia funciona, viu, gente? Eu já tô andando normal, viu, Du? Obrigada por perguntar. Até a gente não, né, fica... Nossa, Ainda a gente fica surpreso com algumas evoluções, né? Inacreditável, viu? Aí eles falou assim, a homeopatia salvou minha vida do Covid no ano passado. Legal, Elisa, esse comentário. Gratidão, doutora Camila e doutor Tarcísio. Obrigada por isso. A Lourdes falou assim, realmente, se lermos a bula, perdemos a coragem de tomar o remédio. A Maria falou, gratidão por cuidar, orientar, informar. Isso faz parte do processo de cura que necessitamos. Obrigada por estar aqui conosco, né? A Melanie falou assim, exatamente isso que o doutor Eduardo explicou sobre as reações sentidas por desmamar a medicação alopática. O acompanhamento e a adequação da medicação homeopática no momento é efetivo, funciona perfeitamente. Melania, desculpa. Muito obrigada por esse depoimento. Muito importante esse seu depoimento. Tá bom, então vamos só fazer aquele resumão do... Então, qual é o grande objetivo aqui dessa live? Trazer a ideia de que não, apesar de você estar tomando alopatia, você pode sim iniciar o tratamento com a homeopatia. Então, isso não é um impeditivo. Soraya, eu já tomo vários remédios de alopatia, então eu até queria fazer a homeopatia, mas acho que não pode, né? Sim, pode. Cada médico tem uma forma de conduzir os casos. Du e eu temos uma forma de mudança gradual, de caso a caso, cada um de uma forma, tá? Então, isso não é um impeditivo para você começar o seu tratamento conosco na homeopatia, tá bom? Você pode terminar para a gente? Sim. A Ivone entrou, tudo bem, Ivone? Tô lembrando da Fátima. Gratidão também pela imensa paciência nas consultas. Não, é porque ela é muito gentil. E os filhos dela também. Demais até. Andréia, tudo bem, Andréia? Faz tempo, né? Andréia tá quietinho. E a Simone aqui André em casa. Falou o quê? Gratidão e parabéns por dividir os conhecimentos. Obrigado a você pela presença. E a Simone, aqui em casa, temos dificuldade de utilizar remédio alopático. São 26 anos de acompanhamento homeopático. Que legal! Que legal, hein? Muito bom. Obrigada. Muito bom. E a Lourdes, foi ótima live. Gratidão, só temos a agradecer. A gente que agradece. Gente, muito obrigada. Estou virando abóbora. Bom descanso para todos. E até semana que vem. Bom descanso, gente. Tchau, tchau. Tchau.